Bom dia, igreja. Yeah, it's our joy again to be with you on this Lord's Day. É nosso gozo mais uma vez estar convosco neste dia do Senhor. It is better to be in the house of the Lord than to dwell in the tents of the wicked. Verdadeiramente é melhor estar na casa do Senhor do que entrar nas tendas dos ímpios. And to hear the saints, the holy ones, singing praise to our God. E ouvir os santos de Deus cantando louvores ao nosso Deus. During the open participation, I asked my daughter if she wanted to say something to the church. Durante o tempo de livre participação, perguntei à minha filha se ela queria cumprimentar a igreja, dizer alguma coisa. She said yes, and when I asked her what she wanted me to say, she said, "Say thank you for the singing." Ela disse sim, queria. E ele perguntou o que você queria dizer, e ela disse obrigada pela a música, pela canção. I didn't Cantando. let her come up and speak, but it actually expressed my heart feelings as well. Thank you for singing from your hearts, I trust. Praise to God. Não deixei ela subir aqui para dizer isso, mas o sentimento dela também foi meu sentimento. Eu queria também dizer obrigado por cantar pelos seus corações, aos seus louvores a Deus. And thank you also for warmly welcoming us last Sunday, and we look forward hopefully to getting to know you and you getting to know us a bit better at the reception later. Também queria dizer obrigado pela bem-vindo que nós recebemos no domingo passado e hoje estamos a antecipar com gozo a oportunidade de conhecer vocês melhores na copo de água. Take your Bibles and turn to the book of Romans, chapter 6. Então leve suas Bíblias e abri-las até Romanos capítulo 6. I want to work through verses 1 to 14 together this morning. Queria explorar versículos 1 até 14 hoje de manhã. I'm very excited. I'm eager to look at these verses because I believe there is explosive, powerful truth here. Eu estou animado em compartilhar esses versículos com vocês hoje porque eu acredito que há verdades poderosas nesses versículos. It's truth that God has given us about who we are in Christ, what we've experienced in Christ. É verdade sobre quem nós somos em Jesus Cristo e o que nós experimentamos em Jesus Cristo. And what all this means for how we're to think about and relate to sin and temptation. E as implicações de tudo isso para nossa atitude e política relativamente ao pecado recorrente. Sin is one of our greatest enemies as believers. O pecado é dos nossos maiores inimigos como cristãos. And because we love the Lord Jesus and appreciate what He's done for us, E por causa do nosso grande amor para com Jesus Cristo e gratidão por tudo quanto Ele fez para nós, we hate our sin. nós odiamos nossos pecados. It bothers us when we sin. Preocupa-nos muito quando pecamos. We long for the day when we can be done with sin. Anelamos para o dia quando nós podemos acabar com o pecado. And yet in this life, we have to continue the battle with sin every day. Mas durante esta vida nós temos que batalhar sempre, cada dia, contra o pecado. And I think this truth will help us to walk in the victory that Christ has accomplished for us over our sin. E esta verdade, nesses trechos, nesses versículos, vai nos ajudar muito enquanto nós estamos a tentar ganhar na luta contra o pecado. Look at chapter 6, verse 1. Olhe para capítulo 6, versículo 1. Can you read that? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Our text begins with a question. Nosso trecho começa com uma pergunta. You notice there the word then. It tells us that this question is in response to what has just come before at the end of chapter 5. Note esta palavra, pois. Esta palavra nos informa que o que vai seguir é uma resposta ao que foi tratado anteriormente no fim do capítulo 5. At the end of chapter 5, in verses 18 and 19, No fim do capítulo 5, versículos 18 e 19, Paul has said that Adam's one act of sin, where he disobeyed God in the garden, Paulo diz que aquele único ato de pecado de Adão no jardim de Éden, onde ele desobedeceu a Deus, it resulted in the entire human race being guilty before God and liable to punishment
in hell. Resultou na raça humana inteira sendo culpado diante de Deus e sujeito à punição do inferno. Similarly, Paul says that Jesus' one act of righteousness through his death on the cross Semelhantemente, Paulo diz que aquele único só ato justo de Jesus, quando ele obedeceu Deus morrendo na cruz, it results in a right relationship with God and eternal life for all who believe in him. resulta num relacionamento íntimo com Deus e vida eterna para todos que estão a confiar em Jesus. Then in verse 20, Paul says that God gave his law to Israel through Moses to show them how sinful they were and how much they needed his grace to save them. Depois ele diz no versículo 20 que Deus deu sua lei a Israel por meio de Moisés para mostrar a eles quão pecaminosos somos e quanto nós precisamos da graça de Deus nas nossas vidas para nos salvar. But as their sins increased, God's grace in Jesus also increased to cover their sins, make them right with him, and give them eternal life. Então, como os nossos pecados, os pecados deles estavam a aumentar cada vez mais, graças a Deus, a graça de Deus também aumentava também para cobrir toda a culpa deles, para eles tornar-se justos outra vez com Deus e para dar-lhes vida eterna. Now, in light of those statements, Paul anticipates some people will have a question like this. Agora, na luz dessas declarações, Paulo antecipa que algumas pessoas vão ter uma dúvida como isso. If it is true that the increase of my sin means the increase of God's grace, Se é verdade que o aumento do meu pecado quer dizer que a graça de Deus vai simplesmente aumentar ainda mais, and if the increase of God's grace in my life means the increase of glory to Jesus, e se o aumento da graça de Deus significa aumento ainda mais da glória de Jesus, then shouldn't we as believers continue in sin so that grace will increase and Jesus will get more glory for us? então não devíamos nós, como crentes, continuar no pecado de modo que a graça de Jesus possa aumentar, de modo que a glória de Jesus possa também aumentar. Listen to Paul's response in verse 2. Escute a resposta de Paulo em versículo 2. He says strongly, by no means. Ele diz com muita força, de modo nenhum. Here's the principle. Este é o princípio. The free grace of God in the gospel is never meant to be used as a free pass to live in sin. A livre graça de Deus no Evangelho nunca significa que deve ser usado como uma licença para viver no pecado. This would be perverting or abusing the grace of God we've received in Jesus Christ. Esta seria torcendo ou abusando a graça de Deus que nós recebemos em Jesus Cristo. Then Paul asks his own question. Depois, Paulo faz sua própria pergunta. How can we who died to sin still live in it? Como podemos nós, que já morremos ao pecado, continuar a viver nele? This is really what we call a rhetorical question. It's a statement in the form of a question. Esta realmente é uma pergunta retórica, quer dizer que é uma declaração feita na forma de uma pergunta. So we can reword Paul's question into a statement. Então nós podemos transformar esta pergunta de Paulo numa declaração. We who have died to sin cannot still live in it. Nós que morremos para com o pecado não podemos continuar a viver nele. Here's the principle. Este é o princípio. The reason why believers cannot continue to live in sin is because every believer in Jesus has died to sin. A razão por que o cristão não pode continuar a viver no pecado é porque cada pessoa que está em Jesus Cristo já morreu para com o pecado. I want you to hear this carefully. Quero para você prestar atenção cuidadosa a isso. Paul does not say here, Paulo não está a dizer aqui, we are dying to sin. nós estamos a morrer ao pecado.
Believers are not in the present process of dying to sin. O crente não está no processo de morrer para com o pecado. He also does not say, die to sin, as though it were a command. Ele também não está a dizer, morra ao pecado, como se fosse um mandamento. What he does say is that there was a time in the past when we as believers died to sin. O que ele está a dizer era um tempo no passado, quando nós como crentes morreram já ao pecado. It's a past, one-time, completed experience that has ongoing effects for our lives. É um evento que já passou, já aconteceu no passado, já está completado e tem implicações ou efeitos contínuos em nossa vida atual. As we look at the rest of the verses, I want to ask 4 questions about our death to sin. Enquanto nós estamos a olhar para o resto desses versículos, eu vou fazer 4 perguntas sobre esta ideia de morrer para com o pecado, To help us better understand and live in light of this truth. para nós entender melhor esta verdade e andar na luz dela. First question, Primeira pergunta: how is it that we have died to sin? How did the believers at Rome die to sin? como é que nós morremos para com o pecado? Como foi que os crentes em Roma morreram para com o pecado? The answer is there in verse 3. A resposta está em versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? There's something that Paul says the believers in Rome ought to know. Há algo aqui que Paulo diz que os crentes em Roma deviam saber. That everyone who has been baptized into Jesus Christ was baptized into his death. Que todas as pessoas que são batizadas em Jesus Cristo foram batizados na sua morte. When the people in Rome heard the gospel preached to them, Quando as pessoas em Roma ouviram o evangelho pregado a eles, they responded in repentance, faith, and immediate immersion in water. eles responderam por meio de arrependimento, por meio de fé e por meio de ser mergulhado na água no batismo imediatamente. Through their response to the gospel, they were joined together in union with Christ. Por meio de sua resposta ao evangelho, eles foram unidos com Jesus Cristo por meio do evangelho. What was the result of them being joined to Christ? O que foi o resultado deles ser juntados com Cristo? Again in verse 3, Paul says, they were also baptized into Christ's death. Outra vez, no versículo 3, Paulo diz, eles estavam batizados na morte de Cristo. They were joined to the death of Christ in a real and significant way. Eles foram juntados com Jesus Cristo na sua morte numa maneira real e significante. And then in verse 4, Paul draws the inference that since they were united to Christ in his death, they were also buried with him. E depois, no versículo 4, ele está a inferir que mesmo como eles foram batizados na morte de Jesus Cristo, eles também estavam enterrados com ele. What does Paul say was the end goal of experiencing death and burial with Jesus? Então, o que foi o propósito final da sua morte e sepultamento com Jesus Cristo? Look at verse 4. Olhe para o versículo 4. He says there, in order that we might walk in newness of life. De modo que nós pudéssemos andar em novidade da vida. That we as believers would live a new life. Que nós, como cristãos, vamos viver numa vida nova. But how can a dead person who's been buried live a new life? Mas como é que uma pessoa morta, já enterrada, pode viver uma nova vida? What must he experience? O que ele deve experimentar primeiro? Tell me. Pode dizer. Resurrection. Right? Certo.
They need to be raised from the dead. Eles têm que ser ressuscitados. That's why in verse 4, Paul refers to God raising Jesus from the dead and implies that we were raised with him. Por isso, em versículo 4, Paulo está a mencionar que Jesus foi ressuscitado do morto e também nós fomos ressuscitados com ele. And the end result is that we would walk now in a new life. E o resultado final desta é que nós também vamos andar em novidade da vida. That is why believers cannot continue to live in sin as they once did before they met Christ. Esta é a razão porque os crentes não podem continuar a viver no pecado como eles faziam antes de conhecer Jesus Cristo. Because a life of sin is how we used to live before we died and were resurrected. Porque a vida mergulhada no pecado é como nós vivemos antes de ser enterrados com Jesus Cristo. That's the principle here. Este é o princípio aqui. It is impossible for believers to continue to live in sin like they once did. É impossível para crentes verdadeiros continuar a viver no pecado como eles antigamente faziam. Because in union with Christ we have died to sin and been raised to new life. Por causa da nossa união com Cristo significa que nós morremos para com o pecado e também fomos ressuscitados para a novidade de vida. Second question. Segunda pergunta. What does it mean that we have died to sin? O que quer dizer este termo morrer para com o pecado? Look at verse 5. Olhe para o versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Notice that phrase that comes twice, like his. Note bem este termo que está a aparecer duas vezes, mas aqui em nossa tradução só uma vez, na semelhança dele. It tells us that we didn't physically die with Jesus when he was crucified. Esta palavra na semelhança dele quer dizer que nós realmente não morremos fisicamente como ele morreu fisicamente. And we weren't physically resurrected with Jesus when he was bodily raised. E também nós não fomos fisicamente ressuscitados como ele foi fisicamente ressuscitado. Rather, we've experienced spiritual realities that are similar to the death and resurrection of Jesus. Antes nós temos experimentado realidades espirituais semelhantes com as realidades físicas que ele experimentou. Just as Jesus died physically and was raised physically, believers have died spiritually and been raised spiritually in union with him. Mesmo como Jesus morreu fisicamente e foi ressuscitado fisicamente, o crente também, unido com ele, está a morrer espiritualmente e está a ser ressuscitado espiritualmente com ele. Why is it that believers can be certain that their experience in union with Christ will definitely result in a new life? Então, por que é que o crente pode ter certeza que sua experiência em união com Cristo vai definitivamente resultar numa nova vida? Paul explains in verse 6. Paulo explica isso no versículo 6. He begins by saying, we know. It's actually the word knowing. It's a participle that connects back and could be translated as because we know or since we know. Então ele está a dizer que na Bíblia dele começa com as palavras nós sabemos, mas ele está a esclarecer que realmente na língua grega a tradução correta é sabendo isto, que João Almeida Ferreira está a traduzir muito bem para nós. Temos uma Bíblia excelente aqui e a tradução é excelente, mas esta frase, sabendo isto, está a nos informar que há alguma coisa que nós temos que lembrar que já foi dito. So he's saying it's because we know that our old man was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing so that we would no longer be enslaved to sin. É porque, segundo o que ele já disse, sabemos que como nosso homem velho já foi crucificado com ele, nós também somos ressuscitados com Jesus Cristo e para viver em novidade da vida. What was it
that was crucified with Jesus on the cross. O que foi crucificado com Jesus lá na cruz. Notice he says there, our old man. Nota que ele está a dizer nosso homem velho. Again, we have to hear this carefully. Outra vez temos que prestar atenção cuidadosamente a isso. Paul does not say here that our sin was crucified with Jesus. Paulo não está a dizer aqui que nosso pecado foi crucificado com Jesus. He does not say that our old nature was crucified with Jesus. Ele não está a dizer que nossa natureza antiga foi crucificada com Jesus. He says our old man was crucified Ele with diz Jesus. que nosso homem velho foi crucificado com Jesus. What does the phrase old man refer to? Então esta frase, este termo velho homem, trata-se de quê? It refers to the entire person, the old you that has been crucified and buried with Christ. Está a referir-se à pessoa inteira, aquela antigo você que foi crucificado e enterrado com Jesus. It is in contrast to the new man or the new you that has been raised with Jesus to walk in a new life. Faz contraste com aquele novo homem ou novo você que foi ressuscitado com Cristo para andar em novidade de vida. Listen to this. Escute bem, If you are in Christ, se você está em Cristo, your old man is dead. seu homem antigo He is buried é morto e sepultado. and he's still in the grave. E ele ainda está sepultado. He's not coming out. Ele não vai sair. So you don't go and dig him up. Então você não deve chegar lá e tentar desenterrar ele. Sometimes believers talk about the old man Às vezes crentes falam sobre o homem velho, as though he's still alive and well. como se fosse ainda vivendo dentro deles. Yes, maybe he's been wounded by the cross, Segundo eles, talvez ele foi ferido pela but cruz, he still has some power inside of us. mas ele ainda tem poder dentro de nós. As though there's an old man and a new man fighting inside of you to control you. Como se fosse homem velho e homem novo dentro de você que está a lutar entre eles para ganhar controle de você. That is not what Paul says. Não é isso que Paulo diz, He nem says the old eu. man is dead and buried and gone forever. Ele diz que o homem velho já está morto, está enterrado, está sumido para sempre. In Christ, you are one new, complete, entire person. Em Cristo você é uma nova pessoa completa e inteiro. Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Gálatas 2, versículo 20, diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Now, what does Paul say back in Romans 6, verse 6? What does he say was the goal of our old man being crucified with Jesus? Então, voltando para Romanos 6, versículo 6, o que Paulo está a dizer foi o alvo em Deus organizar para nosso antigo homem ser crucificado com Cristo. He says, so that, or in order that, we would no longer be slaves, so that, or in order that, the body of sin might be brought to nothing. Ele diz que esta foi de modo que aquele corpo de pecado possa ser desfeita. Brought to nothing means to take away the power of, to make something powerless. Ser desfeito quer dizer tirar todo o poder que esta coisa tem. And he says there in verse 6 that the body of sin was brought to nothing so that we would no longer be slaves to sin. E ele diz em versículo 6 que este corpo de pecado foi desfeito de modo que, ou para que, não sirvamos mais ao pecado. Believer, sin is no longer your master. Crente, pecado não é mais seu mestre. Yes, it may call to you, it may tempt you,
Sim, pode clamar a você, pode tentar você, but sin no longer has the power to make you obey its demands. mas pecado não mais tem poder para obrigar você a obedecer às exigências dele. Then in verse 7, Depois, no versículo 7, Paul further supports this idea of how an event of death has broken sin's ability to make demands on us. Paulo dá mais apoio à ideia de como este evento da morte tem quebrado a habilidade do pecado de exigir a nossa obediência. He explains and says, "For one who has died has been set free from sin." Ele explica que alguém que tem morrido tem sido livrado do pecado. The same way that when a person dies, the law of their land no longer has power to make demands on them. Da mesma forma em que uma pessoa já morta está livre da lei do governo dizendo que ele tem dívidas e ele tem coisas que ele tem que cumprir. Ele já está morto, não tem que cumprir essas exigências da lei. When we believe in Christ and die to sin, sin no longer has power or authority to make demands in our lives. Igualmente, quando nós estamos morrer com Cristo ao pecado, pecado não mais tem autoridade nem poder para exigir nossa obediência. Dead people are no longer required to pay taxes. Pessoas mortas não têm que continuar a pagar taxas ao governo ou IVA. And believers are no longer required to live in sin. E crentes também não estão mais obrigados a viver no pecado. The grace of God not only sets us free from the penalty of our sin and brings forgiveness, A graça de Deus não apenas nos livrar da penalidade de nossos pecados e traz perdão para nós, it also sets us free from the power of sin and brings transformation in our lives. também nos livra do poder do pecado e faz transformações na nossa vida. It not only gives us the desires, but also the ability to not continue living in sin as we once did. Não apenas nos dá os desejos de sair do pecado, mas também está nos dar a habilidade de não continuar no pecado. Which implies or means that if you are presently living as a slave to sin, with either no desire or no ability to stop, Que implica, se você neste momento está a viver no pecado, sem o desejo de afastar-se do pecado e sem o poder de afastar-se deste pecado, it probably means that you have not died to sin, but instead you are still dead in sin. provavelmente significa que você... Diga isso de novo. Probably it indicates that you... Are dead in sin. Yeah. Provavelmente implica que você ainda não está morto para com o pecado. If you have not been joined to Christ and received the grace of God, Se você não está juntado com Cristo, se você não recebeu a graça de Deus, you are still under his condemnation and wrath. você ainda está embaixo da sua condenação e ira. But Christ and his almighty Savior. Mas Cristo é poderoso Salvador. And if you will embrace him, E se você abraçar Jesus Cristo, he will set you free from all your sin. Ele vai livrar você de todo o seu pecado. Third question. Terceira pergunta. Why does our union with Christ cause us to die to sin and to live a new life? Por que é que nossa união com Cristo faz que nós moramos ao pecado e vivamos uma vida nova? In verse 8, Paul again makes reference to believers dying and being raised with Jesus. Em versículo 8, Paulo mais uma vez menciona crentes morrendo e também sendo ressuscitados com Cristo. Ok, versículo 8. Ore, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Then again in verse 9, he begins by saying, we know. Again, this is a participle, because we know.
Outra vez, no versículo 9, ele começa dizendo sabemos, mas realmente devia dizer sabendo que, como nossa Bíblia diz. That Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. Havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Notice that Paul says death no longer has dominion over Jesus. Was there a time when death had dominion over Jesus? Note que Paulo está a dizer que a morte não mais tem poder sobre Jesus Cristo. Então a pergunta é, era tempo quando a morte tinha poder sobre Jesus Cristo? Yes, there was, in a sense. Sim, num certo sentido. When Christ was alive as a real human being, death had the ability to claim his life at some point. Quando Cristo era vivo como ser humano, a morte tinha a capacidade de levar sua vida algum tempo. Though he had total control over the moment he died and how he died, Embora ele tivesse poder completo sobre o momento em que ele ia morrer e como ele ia morrer, he was still liable to the authority of death, and he experienced it when he died on the cross for our sins. sendo ser humano, ele ainda está sujeito à morte física que ele experimentou quando morreu na cruz. So Paul is saying that there was a time in Christ's life when he was, in a sense, under the authority of death. Então Paulo está a dizer que era tempo na vida de Cristo quando ele era, num certo sentido, sujeito ao poder de pecado, de morte. But once he had died and was raised from the dead, he was forever freed from the power of death. Mas depois de morrer e depois de ser ressuscitado, ele foi para sempre livre da poder ou autoridade de morte. And then in verse 10, Paul connects the death and resurrection of Jesus to sin. E depois, no versículo 10, ele está a ligar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo ao pecado. Versículo 10, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. On this verse, Charles Cranfield writes, Sobre este versículo, homem chamado Charles Cranfield está a escrever o seguinte: the reason why death has no hold on Christ anymore is that the death he died was death to sin once for all. A razão por que a morte não tem mais poder sobre Cristo é que na morte que ele morreu foi uma morte definitivamente ao pecado. A completely decisive and unrepeatable event. Foi evento decisivo e que nunca pode repetir de novo. By the way, this is why it is so blasphemous when in the Catholic Church or any other church they act as though they are bringing Christ down in communion and re-sacrificing his body and blood again. Esta é a razão porque é nada menos do que blasfêmia quando a Igreja Católica está a oferecer o corpo de Jesus Cristo repetidamente, ele morrendo cada vez que a missa está sendo feita. But back to Cranfield. Mas voltando para Cranfield. He says here, Paul is not concerned to explain the meaning of Christ's death as death to sin. Ele não está preocupado em explicar o sentido da morte de Cristo como uma morte ao pecado. But he is stressing the once for all character of the event that is totally decisive and final. Mas simplesmente está a enfatizar a sua uma vez para sempre natureza, evento que foi totalmente decisivo e final. And then notice the parallel that Paul makes between Christ's death and his life. E depois nota aquele paralelo que Paulo está a fazer entre a morte de Jesus Cristo e sua vida. His death had to do with dying to sin. Sua morte, neste trecho, tratava-se de morrendo ao pecado. But after his resurrection, his life has to do with living unto God. Mas, segundo o trecho, depois de sua ressurreição, sua vida trata-se de vivendo para Deus.
Christ is alive forever to never die again. Cristo é vivo agora para sempre, para nunca morrer de novo. And having dealt forever with sin at the cross, he now lives unto God without any regard to sin. E tendo tratado decisivamente este problema de pecado na cruz, ele agora vive sempre para Deus, para nunca ser ligado outra vez ao pecado. So Jesus died to sin in his death Então Jesus morreu ao pecado na sua morte and is now alive in his resurrection to live for e God. agora está vivo na sua ressurreição para viver para com Deus. Fourth question. A quarta pergunta: What must we do in light of this o truth? que devemos fazer na luz desta verdade? Look at the beginning of verse 11. Olhe para o princípio do versículo 11. Paul says there, even so, or in the same way. Ele diz assim também. So let me summarize what we've seen up to now. Então, primeiro queria dar resumo de tudo que nós vimos nesse trecho até agora. We believers, through responding to the gospel, are united to Jesus by faith. Nós crentes, por meio de responder ao evangelho, estamos unidos com Cristo por meio da fé. That union means we have died with him and have been raised with him. Esta união quer dizer que nós morremos já com ele e já somos ressuscitados com ele. In his death, Jesus died to sin, and in his resurrection, he was made alive to live for God. Então, na sua morte, Jesus morreu ao pecado e na sua ressurreição está feito vivo para viver para Deus. So you see what Paul is saying. Então, está a perceber o que Paulo está a dizer. In the same way, we have died to sin and have been made alive now to live unto God. Na mesma maneira, nós temos morrido para com o pecado e somos ressuscitados para viver para Deus. Then going forward from verse 11, Paul is going to give us commands concerning living unto God. Então, andando para frente, começando com o versículo 11, Paulo vai nos dar mandamentos ligados com esta verdade. But quickly, before we look at them, it's important to note these are the first commands in the entire passage. É importante notar que esses são os primeiros mandamentos neste trecho de 14 versículos. Until now, we've only had statements of truth and glorious truth. Até agora só tínhamos declarações da verdade e até uma verdade gloriosa. So do you see Paul's order of things? Então está a ver como Paulo está a organizar as coisas. First, he lays a foundation of gospel truth concerning our union with Christ and how that's affected our relationship to sin and God. Primeiro ele está a organizar alicerce de verdades evangélicas sobre nossa união com Cristo e como isso está a afetar nossa ligação com o pecado e com Deus. Only then does Paul turn and tell us how to live. E só depois de fazer tudo isso, ele está a virar e começa a nos informar como nós devemos viver. 3 times Paul appeals to what we as believers ought to know in our minds. 3 vezes Paulo está a mencionar coisas que nós devemos saber em nossa vida. The point, as a man named Stephen Cole has said, O ponto, como homem chamado Stephen Cole diz, is that knowledge of who we are in Christ is foundational for how we live in Christ. é que entendimento de quem somos nós em Cristo é fundamental para controlar a maneira em que nós estamos a viver em Cristo. I want you to hear that again. Knowledge of who we are in Christ is foundational for how we live in Christ. Entendimento de quem nós somos em Jesus Cristo é fundamental para controlar como nós estamos a viver em Cristo. What does Paul tell us to do in light of the truth we've experienced in union with Christ? O que é que Paulo está a nos informar para fazer na luz da informação que nós, ou essas coisas que nós experimentamos com Cristo? Look at verses 11 to 13. Olhe para versículos 11 até 13. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências,
Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 4 commands in these verses. Existem 4 mandamentos nesses 3 versículos. First, consider yourselves dead to sin Primeiro, considerai-vos mortos para com o pecado and alive unto God. e vivos para Deus. Second, do not let sin reign in your physical bodies. Segundo, não deixe que pecado reine no seu corpo físico. Third, do not present the members of your bodies to sin. Terceiro, não apresente os membros do seu corpo para ser servos do pecado. Fourth, Quarto. present yourselves to God as those who are alive in Jesus Christ. Apresentar-vos a Deus como pessoas vivos em Cristo. And the members of your bodies as servants of E righteousness. os membros do seu corpo como servos de justiça. Concerning the first command, consider, again, Stephen Cole writes, Tratando deste primeiro mandamento de considerar, Stephen Cole está a escrever o seguinte: consider is in the present tense. It means keep on counting it to be true. considerar está no tempo presente e significa tem que continuar considerar isso como verdade. You don't count it to be true because you feel dead to sin and alive to God, but rather because God says that it is true. Você não está a considerar isso como verdade porque você está a sentir morto para o pecado e vivo para Deus, mas antes porque Deus diz que este é o estado com você. The truest thing about you is not what you feel, but what God declares to be true about you. A coisa mais verdadeira sobre você não é o que você está a sentir na sua pessoa, mas o que Deus diz é verdade sobre você. Victory over sin begins with your mind, how you think. Vitória sobre o pecado começa com sua mente e como é que você está a pensar sobre o pecado. This is not just a mind game where you tell yourself over and over that it's true until it actually becomes true. Esta não é simplesmente uma brincadeira mental onde você está a repetir constantemente a você alguma coisa até esta alguma coisa torna-se verdade. Paul is not saying to deny reality by thinking positive thoughts. Ele não está a dizer para negar a realidade por meio de ter pensamentos positivos. He's not saying visualize yourself as being dead to sin and then you will act that way. Ele não está dizendo visualizar-se como alguém morto ao pecado e assim você vai começar a agir nesta forma. Rather, he is saying this is the fact of who God has made you in Christ. Antes ele está a dizer que esta é a realidade do que Deus tem feito com você em Cristo. You are no longer in Adam, alive to sin, but dead towards God. Você não está mais em Adão, vivo para o pecado, mas morto para Deus. Rather, you are now in Christ Jesus, dead to sin and alive to God. Antes você está agora em Cristo Jesus, morto para o pecado e vivo para Deus. So consider it over and over as often as you face temptation. Então lembrar deste fato cada vez que você está a enfrentar tentação. Living in light of your union with Christ is the key to overcoming sin. Vivendo na luz da sua união com Cristo é fundamental, é chave em vencer pecado. This is the way that you and I will be enabled to actually obey the commands in verses 12 and 13. Esta é a maneira em que nós vamos ser capacitados para realmente obedecer estes mandamentos que vamos encontrar em versículos 12 e 13. So when an immoral thought comes into your mind, Então, quando pensamento imoral está a entrar na sua cabeça, or you feel anger rising up inside of you, ou você está a sentir ira ou raiva surgindo dentro de você, or you sense that you're being tempted to lie, ou está a sentir que você está exposto a uma tentação de enganar, stop right there and remind yourself, pare ali mesmo e começa a lembrar-se.
I am dead to sin. Eu sou morto ao pecado. I no longer have to live under its power. Eu nunca mais preciso de viver sob o poder de pecado. I do not have to obey it. Não preciso de obedecer. The old me would have listened to sin and obeyed it. O homem antigo, o homem eu antigo, But teria the old- ouvido o pecado e teria obedecido. But the old me is dead and gone. Mas o antigo eu já está morto e sumiu. I am a new creature in Christ Eu Jesus. estou nova criatura em Jesus Cristo. I am free from sin's power and Eu authority. estou livre do poder e autoridade de pecado. And by the grace of God, I can choose to say no to this temptation. E pela graça de Deus eu posso escolher dizer não a esta tentação. Let me illustrate this. Queria ilustrar disso. There was a man named Augustine who was a Christian who lived about 400 years after the time of Christ. Havia homem que nós conhecemos chamado Agostinho, que foi homem cristão que vivia mais ou menos 400 anos depois de Cristo. Before God saved him, he was a very sexually immoral man. Antes dele ser salvo por Deus, ele foi um homem muito imoral sexualmente. But after he received the grace of God in Jesus Christ, God completely transformed him. Mas depois de ele receber a graça de Deus em Jesus Cristo, ele foi completamente transformado. As a believer, one day he was walking down the streets of Rome, Como crente, dia ele estava a andar nas estradas de Roma. and a former mistress called out to him, Augustine, Augustine! E uma antiga amante viu ele e clamou a ele, Agostinho, Agostinho. Though he heard her, he didn't respond. Embora ele ouvisse ela, ele não respondeu. As he kept walking, she said again, Augustine, Augustine, it is I, it is I. Enquanto ele continuava a andar, ela seguia clamando, Agostinho, Agostinho, sou eu, Agostinho, sou eu. Finally, Augustine turned around and said to her, Yes, but it is no longer I. Finalmente Agostinho virou e falou com ela dizendo, sim, mas eu não sou. This is Eu how não sou mais eu. we must think about ourselves and respond when sin comes calling after us. Este é como nós devemos pensar sobre nós e como nós devemos responder quando o pecado está a nos clamar a nós. Final question. Última pergunta. If I am really dead to sin in Christ, why do I still commit sin? Se eu estou verdadeiramente morto ao pecado em Cristo, então por que eu ainda continuo a cometer pecado? The answer from verse 11 A resposta de versículo 11 is that it's because you are not thinking accurately about the fact that you have been united to Christ. é porque você não está a pensar corretamente sobre a realidade da sua união com Cristo. You are forgetting that you have died to sin Está and are escrito- now alive unto God. Está a esquecer que você já morreu ao pecado e está vivo para Deus. In United States history, it was President Abraham Lincoln who gave a proclamation and declared all slaves in the country to be free. Na história dos Estados Unidos foi o presidente Abraham Lincoln que fez aquela proclamação decretando que todos os escravos agora já estão livres. However, many of the slaves, especially the older ones, had never known any other life. Porém, muitos dos escravos, especialmente os homens mais velhos, nunca conheciam qualquer outra maneira de viver. They were born slaves and had lived their whole life as slaves, many under a cruel master. Nasceram como escravos e tinham vivido toda a sua vida como escravos, em alguns casos, sob a autoridade de homens cruéis. But now, by the authority of the President's declaration, they had died to slavery and had been set free. Mas agora, graças a esta proclamação do presidente dos Estados Unidos, ele já estava morto para a escravidão. Their old master's power over them had been broken. O poder do seu antigo mestre já foi quebrantado. They did not have to obey him or live under his authority anymore. Não precisava de obedecer ele ou viver sob a autoridade dele mais. They had been declared free and were truly free, even if they didn't feel free. Foram declarados livres e eram realmente livres, ainda se eles não se sentiram livres. But just imagine with me that one day these
new free men were walking down the street. Mas imagine comigo se dia alguns escravos estivessem a andar na rua, agora livres, And coming down the road on the other side of the street is their old master. mas aproximando eles no outro lado da estrada, havia seu antigo mestre. And he shouts across the street to them and says, "You, come over here." E ele grita através da estrada, dizendo: Você, chega aqui! Now the former slaves might shake in fear, Agora esses antigos escravos talvez podiam começar a tremer. and they might even obey his command and go to him. E por instinto, talvez eles iam até obedecer seu mandamento e vir para ele. If they did that, what were they doing? Mas se eles fizessem isso, o que eles estavam a fazer? Did it mean that they were still his slaves? Esta queria dizer que eles ainda estavam os escravos deste homem? No. Não. It means they were acting as though they were still his slaves. Quer dizer que eles estavam a agir e até pensar como eles fossem ainda os escravos dele. Even though in reality they had been set free. Embora na realidade eles já tivessem sido livrados. Using the language of verse 13, Usando a linguagem do versículo 13, we might say they were presenting themselves, podia dizer que eles estavam a apresentar-se, literally the members of their bodies, literalmente apresentando os membros do seu corpo as slaves to their former como master, escravos ao seu antigo mestre, rather than presenting themselves and their bodies as those who had been set free. em vez de apresentar-se e os membros do seu corpo como coisas livres, pessoas livres. Do you see the picture? Está a ver, está a perceber. Even though we as believers have been set free, Embora nós, como crentes, tenhamos sido livrados, it is still possible for us to think and act as though we are still slaves to ainda é sin. possível para nós continuar a pensar e até agir como se fôssemos ainda nós escravos do pecado. But even when we sin, we are not slaves to sin. Mas ainda quando nós estamos a pecar, nós não somos escravos ao pecado. But we are presenting ourselves and our bodies to sin as though we were still slaves to sin. Mas estamos a apresentar ainda nossos corpos e nossos próprios e membros do nosso corpo como escravos de pecado. But that's not the truth. Mas não é verdade. And so we must not do E por that. causa disso nós não devemos fazer isso. We should live as free men and women in Jesus Devemos Christ. viver como homens livres e mulheres livres em Jesus Cristo. Christ paid a great price to set you free. Cristo pagou preço muito alto para nos livrar. And we should live as his free people, E nós devemos viver como seu povo livre, that others would see the power and grace of God in our de lives modo que outras pessoas possam ver o poder e a graça de Deus operando em nossas vidas. and know what a great and complete Savior Jesus E Christ is. entender quão grande é o Jesus Cristo e quão completo é sua salvação. That's why Paul says in verse É 14, por causa disso que Paulo diz no versículo 14: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Christian, the grace of God has set you free from the power of sin. Cristão, a graça de Deus tem livrado você do poder do pecado. It has caused you to die to sin and has made you alive now unto God. Fez que você morresse ao pecado e ressuscitasse para Deus. Therefore, take the members of your bodies, including your minds, Então, tome os membros do seu corpo, incluindo suas mentes, and present them in service to God who has saved you in Jesus Christ. e apresentai-vos a eles como membros de Cristo para serviço de Deus. Amen. Amém.